Olá, meus amigos, boa noite a todos e a todas. Sejamos todos nós bem-vindos mais uma vez ao estudo do nosso livro Libertação. Hoje, 27 de fevereiro de 2021. Nós estamos no capítulo 9, intitulado Perseguidores Invisíveis. Então vamos lá, então nós estamos dentro da igreja onde o esposo da dona Margarida levou-a para a igreja para que ela pudesse receber uma assistência espiritual. E o nosso querido Gúbio, acompanhado de André Luiz e de Eloy, lembrando que tanto o André Luiz quanto o Eloy estão acompanhando, mas na condição de alunos, mas também que acabam ajudando. Os três estão disfarçados para o Saldanha e para os demais, porque é um grupo de mais de 60 espíritos obsessores atuando, fora os ovoides, para eles, os três estão aliados a eles. Então, eles não sabem. Então, nesse momento, dentro da igreja, o Gúbio se afastou um pouquinho e começou a dar explicações para André e para Eloy, porque André entrou na igreja e se assustou com a condição da igreja. Vamos lá então, com a condição de quem está, tanto encarnado quanto desencarnado. Então vamos lá, vamos dar continuidade, já elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre amado Jesus, pedindo a permissão, Senhor, para estudarmos a obra Libertação, solicitando que o Senhor possa nos inspirar mais uma vez e que a espiritualidade amiga possa, Senhor, nos conduzir em Teu nome e que nós possamos aprender as lições e que tudo venha fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Graça te damos, amado Mestre, e que os bons espíritos possam mais uma vez nos conduzir. Que assim seja. Então vamos lá. Eles estão dentro da igreja, tá, gente? Ante ligeira pausa, alonguei o olhar pela multidão bem vestida. Quase todas as pessoas, ainda aquelas que ostentavam nas mãos delicadas objetos de culto, revelavam-me mentalmente muito distante da verdadeira adoração à divindade. O halo vital de que se cercava definia pelas cores. Então, olha só, gente, ele diz que esse pessoal está dentro da igreja, tem um pessoal muito bem vestido, estão ali, como ele coloca aqui, com objetos de cultos delicados que estavam ostentando nas mãos, mas ele diz, revelavam-se mentalmente muito distantes das verdadeiras adorações à divindade. Então, estavam ali de corpo, mas não estavam ali de alma, porque ele revelava-se mentalmente muito distante. Então, de que me vale eu estar dentro da igreja, com o terço em mãos, mas a minha cabeça está em outro local? Aonde está o pensamento é onde vai estar o espírito, porque o pensamento é um atributo do espírito. Então, isso, ele cita aqui a igreja, gente, mas isso também serve para quem está dentro do centro espírita. De repente você está ali sentado ouvindo uma palestra, mas você não está prestando atenção no que o palestrante está falando, você está longe. Então, aí ele diz o quê? Revelava-se mentalmente muito distante da verdadeira adoração à divindade. O halo vital de que se cercava se definia pelas cores que emitiam o baixo padrão vibratório a que se acolhiam. Se nós pegarmos então o livro dos Espíritos, Forma e Ubiquidade dos Espíritos, na questão 88, Kardec perguntou assim: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Ele diz assim, aos vossos olhos não, aos nossos sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. O espírito. Nós sabemos que quem dá forma ao espírito é o perispírito, né? É aquela forma, essa forma humana. E lembra da fala do nosso Senhor Jesus quando ele diz, fazei brilhar a vossa luz. Aí Kardec, não satisfeito, fez a 88A. Essa chama ou centelha tem cor? Uma chama, uma centelha, tem cor? A resposta dos espíritos. Para vós
ela varia do escuro ao brilho do rubi para vós. Tá? Para vós. Ela varia do escuro, então tu já sabe, né? Se é escuro, ao brilho do rubi. Qual é o rubi? Vermelho, né? Conforme o espírito seja mais ou menos puro. Então, quanto menos puro, mais escuro. Quanto mais evoluído, maior o brilho, que ele faz uma comparação, brilho do rubi. Daí a representação do vinho, a vinha do Senhor. Aqui a gente percebe, mas você está falando do espírito, sim, mas o espírito emana. O espírito ele não está preso dentro de uma caixa, ele emana o que ele é, o que ele pensa. Então, olha só, o halo vital de que se cercava definiu pelas cores, então era clara ou escura, o baixo padrão vibratório a que se acolheu. Em grande parte dominavam o pardo escuro, olha aqui, a gente acabou de ler aqui na 88A. Para vós ela varia do escuro ao brilho do rubi. Então, olha só o que ele diz aqui. Em grande parte dominavam o pardo escuro e o cinzento carregado. Em algumas, os raios rubro-negros denunciavam cólera vingativa, que a nossos olhos não conseguiriam disfarçar. Então, gente, não tem como a gente colocar a cara de santo se a gente emana cores escuras. Olha só, ele diz aqui que o rubro-negros denunciavam cólera vingativa. Então, além da pessoa ter a cólera, ainda pensava em vingar-se. E ele diz que a nossos olhos não conseguiriam disfarçar. É por isso, gente, quando a gente chega, quando o Espírito nos olha, ele sabe exatamente quem somos. Olha aqui, a senhorinha estava sentadinha, bonitinha, vestidinha, com texto em mãos, fazendo cara de que estava orando, mas André olhou e viu que ela não estava. A mente dela estava distante. E ele diz que tem pessoas aqui que emitiam raios rubro-negros, denunciavam cólera vingativa, que a nossos olhos não conseguiriam disfarçar. Entidades desencarnadas em deplorável situação, agora falando de entidades desencarnadas que também estavam na igreja. Entidades desencarnadas em deplorável situação espalhavam-se em todos os recantos, nas mesmas características. Qual características? Cores, né? Definia pelas cores o baixo padrão vibratório a que se acolhiam. Reconheci que os crentes elegantes, ainda mesmo que desejassem orar com sinceridade, precisariam despender imenso esforço. Por quê? Precisariam despender imenso esforço de concentração. Aí aqui a gente já consegue lembrar do nosso Senhor Jesus falando com Pedro, Tiago e João. Quando ele solicita para que eles orem e que Jesus também estaria orando. Jesus se afasta, quando Jesus volta, os três estão dormindo. E Jesus diz, nem por uma hora pudesses velar comigo. Então, no momento que nós estamos dentro da nossa instituição religiosa, meu irmão, é aquilo como ele diz aqui. Era necessário despender imenso esforço. Então, vamos nos esforçar para estar presente no que o nosso irmão dirigente, o irmão padre, irmão pastor estejam falando. Para que a gente possa verdadeiramente, porque tem a ação das trevas. Lembra, eles estão dentro da igreja. Porque ele diz o quê? Nas mesmas características tinha o quê? Entidade desencarnada em deplorável situação. Então você está dentro da igreja, dentro
do templo, né, dentro da instituição espírita, e está pensando no que pode estar acontecendo, lembrando de coisas do passado, lembrando de coisas que poderão acontecer, situações vividas no dia. E a concentração no evangelho, necas, nada. Então vamos lá então. Ainda mesmo que desejasse orar com sinceridade, precisaria despender imenso esforço. A liturgia anunciou, então, liturgia, gente, que seria a celebração religiosa, tá? Que já está pré-definida, todo aquele ritual, né? A liturgia anunciou o início da cerimônia, mas, com grande assombro para mim, o sacerdote e os auxiliares, não obstante se dirigirem para o campo de luz do altar-mor, envergando soberba vestimenta, jaziam em sombras, sucedendo o mesmo aos assistentes. Então, gente, há tantos sacerdotes contra aqueles que auxiliavam, né, que são os acólitos, né, os que auxiliavam, todos eles jaziam, ou seja, estavam em sombras, cores de baixo padrão vibratório. Ele diz, envergando soberba vestimenta, vestido está muito bem, mas jaziam em sombra. Então, aqui nos faz recordar o nosso Senhor Jesus, quando ele fala da túnica nupcial. Esse halo, né, como ele coloca aqui, o halo vital de que se cercavam, né, então esse halo é a túnica nupcial. E sem essa túnica não temos como participar do reino de Deus. O que a tia está querendo falar? Nós não estamos, todo esse grupo não está na igreja? Está. Estão revestidos da túnica nupcial? Não. O halo deles não é da túnica nupcial. Logo, eles estão participando do reino de Deus? Também não. Não estão. Não estão revestidos do halo divino. Então não tem como participar do reino. Eles não conseguem nem se concentrar. Aí a pergunta que nós temos que fazer é: por que eu não tenho um halo melhor, uma energia melhor? Por causa dos meus pensamentos, dos meus desejos, das minhas atitudes. Então é uma questão particular e de decisão. Quando nós decidirmos verdadeiramente nos esforçarmos para nos tornarmos humanos melhores, verdadeiros cristãos, nós iremos ter um halo vibratório muito melhor. Bora lá. Olha lá, gente, quantas lições. Então ele diz que os nossos irmãos que iriam fazer toda a liturgia também não estavam diferentes. Envergando soberba vestimenta, jaziam em sombras, sucedendo o mesmo aos assistentes. Entretanto, procedendo de mais alto, olha, 3 entidades de sublime posição hierárquica se fizeram visíveis à Santa Mesa, com o evidente propósito de ali semear os benefícios divinos. Magnetizaram as águas expostas, saturando-as de princípios salutares e vitalizantes, porque, gente, aonde existem uma ou mais pessoas reunidas em nome do Senhor, ele ali se faz presente. Então, os emissários de Jesus estão na igreja. Olha aí, eles estão atuando sobre a água. Olha só. Saturando-as. Então, olha só. Magnetizaram as águas expostas, saturando-as de princípios salutares e vitalizantes. É por isso que a tia sempre diz, vai iniciar um estudo espírita, nós temos a nossa oração, já coloca a tua água. E é sempre bom, a tia sempre repete, se você vai estudar a obra Libertação ou outra obra espírita no nosso canal, tenha disciplina, separe um dia, separe a hora, coloque sua água, se prepare para estudar. Esse é um momento ímpar. E olha, a espiritualidade vem te ajudar. É aquilo que a gente costuma dizer. Se nós terrícolas temos horários e temos uma agenda, imaginem vocês a agenda dos nossos amigos espirituais.
Então, uma vez sabendo o horário exato que nós sempre estamos nos reunindo para estudar aquela obra, vem a assistência espiritual. E às vezes, gente, é realizado cirurgias e a gente nem sabe. A gente nem sabe, porque a gente está ali naquele momento propício para isso. A gente sempre faz no mesmo horário. Lembra da fala do nosso querido Emmanuel para o nosso querido Chico Xavier. Para que o trabalho pudesse ter êxito, era indispensável, e ele repetiu 3 vezes, disciplina. Lembra disso? Vamos lá. Então, vamos ver aqui como é que estão os nossos irmãos. Então, 3 entidades, elas magnetizaram as águas expostas, saturando-as de princípios salutares e vitalizantes, como acontece nas sessões do espiritismo cristão. Que nós não colocamos a água para que possa ser magnetizada, lembra? Todos nós fazemos isso na instituição e devemos ter por hábito também fazer em casa. Do espiritismo cristão, e em seguida passaram a fluidificar as hortes. Então, olha só, na água houve uma magnetização. Nas hortes, eles passaram a fluidificar essa horte. O que é fluidificar, gente? É algo que a gente não sabe o que é, e Kardec colocou o nome de fluido. Tá? Fluido. Então, envolver por algo que nós não sabemos o que é. Tá ok? Mas algo, um fluido, a gente diz fluido, né? Um fluido, passar a fluidificar as hortas, transmitindo-lhes energias sagradas a fina contextura. Então, tanto eles magnetizaram a água, como eles fluidificaram as hostes. Né? E ele diz, transmitindo-lhes energias sagradas a fina contextura, né? Porque é bem fininha. Então, tudo estava magnetizado e fluidificado com a bênção do amor divino. Admirado, isso André Luiz vendo tudo, né? Admirado, voltei a observar a plateia religiosa, mas os irmãos ignorantes que operavam no templo, sem corpo físico, ou seja, os desencarnados, tanto quanto ocorria aos encarnados, nem de longe registrava a presença dos nobres emissários espirituais que agiam em nome do infinito bem. Ninguém percebeu. E perceber, gente, não é enxergar. É muito comum você dizer assim, eu estou sentindo mal-estar, uma coisa, estou sentindo a presença de alguém. A gente não costuma falar isso? Então, por que a gente só sente uma presença ruim e a gente não sente uma presença boa? Porque nós não estamos em sintonia. Ninguém aqui sentiu o bem-estar de ter 3 entidades angélicas ali na instituição. Por isso que ele diz, nem de longe registravam a presença dos nobres emissários espirituais que agiam em nome do infinito bem. Reparei pelo halo de muita gente, então nós já sabemos o que é o halo, né? Aquilo que ele chamou aqui atrás de o halo vital, que se cercava, né? Então vamos lá. Reparei pelo halo de muita gente que determinado número de frequentadores se esforçava por melhorar a atitude mental na oração. Reflexos arroxeados, tendendo a vacilante brilho, apareciam aqui e acolá. Será que... Ai, gente, como nós somos, né? Meu Deus. E volta a repetir, aqui ele está falando de uma cerimônia católica, mas nós já estudamos também dentro das instituições espíritas. Mas vamos lá. Reflexos arroxeados, tendendo a vacilante brilho, apareciam aqui e acolá. Contudo, os malfeitores desencarnados propositadamente se postavam ao pé dos que se candidatavam à fé renovadora e reverente, buscando conturbá-los.
pelo amor dos nossos filhinhos. A criatura está dentro da igreja, ela está se esforçando para se concentrar. E o que diz o nosso André Luiz? Que malfeitores desencarnados propositadamente, lembra, estão vendo o halo, olha aquele dali está começando a, peraí, vou já atrapalhar ele. Se postava ao pé dos que se candidatavam à fé renovadora e reverente, buscando conturbá-lo. Como é que eles fazem isso? Pelo pensamento, gente. Tudo começa no pensamento. Tudo. Uma vez que a gente consegue controlar os nossos pensamentos, disciplinar os nossos pensamentos, aí a gente começa a ser senhor de si. Então nós temos que prestar muito atenção nos nossos pensamentos. Tia, como é que eu posso saber se eu estou sob influência? Gente, o importante não é saber se você está sob influência. O importante é você saber se o pensamento é bom ou é ruim. Se é bom, a árvore é boa. Se é ruim, a árvore não é boa. Porque reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, se o pensamento é ruim, seja algo teu ou seja uma intuição, é ruim. Então, não há o que pensar. Elimina o pensamento e eleva o teu pensamento numa prece. Senhor da vida, me ajude a superar esse tipo de pensamento. Esse é o movimento que nós devemos fazer. Então, olha só. Meu Deus, não longe, fixei a atenção numa senhora que acompanhava o sacerdote com um manifesto desejo de receber a bênção celestial, se preparando para a hóstia, né? Os olhos úmidos e os tênues raios de luz que se lhe projetavam da mente diziam da sincera aspiração à vida superior que, naquele instante, lhe banhava o pensamento devoto. Entretanto, dois transviados da esfera inferior, percebendo-lhe a esperança construtiva, tentavam anular-lhe a atenção e, segundo o que me foi permitido verificar, lhe sugeriam reminiscências de baixo teor, inutilizando-lhe a tentativa. Gente, lhe sugeriam reminiscência de baixo teor. Aí, Livro dos Espíritos novamente. Até que ponto os espíritos influenciam em nossa vida? Lembra dessa perguntinha do Livro dos Espíritos? Então, gente, depois dessa colocação aqui, imagine, a senhorinha está ali, está tentando, o que eles fizeram? Lhe sugeriam reminiscências, ou seja, lembranças dela, desta encarnação dela, do passado, de baixo teor, de baixo teor. Então, sabe Deus que recurso eles acionaram na mente dela para que ela pudesse lembrar naquele momento, imagina, inutilizando-lhe a tentativa. Aí basta a gente pegar o Livro dos Espíritos, questão 459. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então, ninguém é vítima de nada. Aí a gente pode pegar o livro Pensamento e Vida, que vamos estudar a mensagem chamada Associação. A pergunta é, ele está dizendo aqui, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. A pergunta é, os espíritos influem em nossos pensamentos? Ele não está perguntando assim, os espíritos maus influenciam em nossos pensamentos? O espírito mau? Não, ele está dizendo os espíritos. Os espíritos. Então, a pergunta é, de quem que eu estou recebendo influência? É fácil? Com quem eu estou em sintonia? Então, a gente percebe que do jeito que tem essa quantidade de entidades perversas, temos também, lembra, o sal da terra, sal é pouco.
temos o sal dentro dessa igreja, que são essas 3 entidades. Mas que ninguém sentiu, porque aqui nós acabamos de ler, ele diz, nem de longe registravam a presença dos nobres emissários espirituais que agiam em nome do infinito bem, nem de longe. Por quê? Porque não estava em sintonia com o bem. Mas com o mal estão. Então, todos nós recebemos influências? Sim, como ele diz aqui, frequentemente são eles que vos dirigem. Mas a pergunta que não quer calar é com quem? Gente, aqui você vê que o que ele fez? Ele está o quê? Sugeriam reminiscência de baixo teor. Então, sugerir não é impor. Então, os espíritos, sejam do bem ou sejam espíritos perversos, eles vêm até o nosso pensamento e fazem esse processo de sugerir. Quem aceita ou não somos nós. Todos nós temos o livre-arbítrio. O fato de nós estarmos recebendo uma influência espiritual negativa, isso não quer dizer que nós estamos fadados a fazer o que eles estão sugerindo. Então, esses irmãos, eles fazem o movimento de sugerir, mas quem aceita somos nós. Ficou claro isso, gente? Então, a gente fala assim, parece assim que a gente é vítima, nós não somos. Há uma sociedade, há uma troca, ou seja, uma permuta. Vamos lá. Isso André Luiz retratando tudo. Voltei-me para o orientador que prestimosamente explicou. Então vamos agora ver as orientações do nosso querido Gúbio. E nós não temos aqui a voz do nosso querido Augusto, né, que faz aí o nosso Gúbio. Nós estamos nesse período, é a voz da tia para tudo. Me perdoe, mas isso vai passar, né? Mas vamos lá. Vamos ver o nosso prestimoso orientador. A história de gênios satânicos atacando os devotos de variados matizes é, no fundo, absolutamente verdadeira. As inteligências pervertidas, incapazes de receber as vantagens celestes, transformam-se em instrumento passivo das inteligências rebeladas, que se interessam pela ignorância das massas, com lastimável menosprezo pela espiritualidade superior que nos governa os destinos. Ele diz assim, a história de gênios satânicos atacados devotos de variados matizes é, no fundo, absolutamente verdadeira, porque eles estão sendo atacados. As inteligências pervertidas, incapazes de receber as vantagens celestes, incapazes, não conseguem receber as vantagens. É vantajoso receber as orientações celestes. Mas o que eles fazem? Transformam-se em instrumentos passivos das inteligências rebeladas. Passa a ser passivo, porque é o processo da sintonia. Transforma-se em instrumentos passivos das inteligências rebeladas que se interessam pela ignorância das massas. Se interessam. Quanto mais ignorante, melhor, Marianete. Por isso que eles fazem de tudo para desviar a atenção da pessoa, para que ela não se esforce para entender o que o religioso está explicando. Dentro da instituição espírita, às vezes a gente percebe, seja na palestra pública ou seja num estudo, pessoas que dormem, apagam. Só basta começar o estudo e a pessoa apaga. Óbvio. Ação espiritual perversa. Por quê? Porque quanto mais ignorante, melhor marionete. É interessante manter a massa na ignorância. Olha só aqui, ó. Vamos lá. Que se interessam pela ignorância das massas,
com lastimável menosprezo pela espiritualidade superior que nos governa os destinos. A aquisição de fé, por isto mesmo, demanda trabalho individual dos mais persistentes. Olha, gente, está aqui. O nosso Google não está falando que é fácil, não. Mas ele está dizendo que, olha só, a aquisição de fé, por isto mesmo, demanda trabalho individual dos mais persistentes. Já está marcadinho, eu vou marcar mais ainda agora no meu livro, que já vai servir para o nosso estudo do Evangelho, o nosso Evangelho no Lar, neste domingo. A aquisição da fé, por isto mesmo, demanda trabalho individual dos mais persistentes. A confiança no bem. Confiança no bem. Olha, gente, que palavra, que frase. Será que a gente confia no bem? Ou a gente acredita muito mais no mal? A gente acredita muito mais que o mal tem o poder de nos destruir, mas nós não temos a confiança no bem que pode me regenerar. Pare para pensar no bem, porque se você acredita no bem que pode te regenerar, você muda, você se esforça, porque você sabe que é através do bem que você se regenera. Mas se você não faz o seu esforço de se tornar um humano melhor, de buscar o bem, é porque no fundo, você acredita muito mais no mal, que tem capacidade de te destruir. Então vamos lá. A confiança no bem e o entusiasmo de viver que a luz religiosa nos infunde modificam-nos tonalidade vibratória. Ai, que lindo, gente. A confiança no bem, o entusiasmo de viver, que a luz religiosa nos infunde. Então, não é o entusiasmo de viver pelos gozos, em absoluto. Não é isso. Mas é entusiasmo de viver que a luz religiosa nos infunde, modificam-nos tonalidades vibratórias. Lucramos infinitamente com a imersão das forças interiores no sublimado idealismo da crença santificante a que nos afeiçoamos. Todavia, o serviço real que nos cabe não se resume só a palavras. A profissão de fé não é tudo. Profissão de fé, que ele deu uma cutucada. Porque lembra que que o nosso André olhou para os sacerdotes e se espantou. Então não é o fato de você ter um título que garante a tua fé. É necessário, por isso é que ele diz, não resume só palavras. Então, a mesma coisa, não basta você ter o título de palestrante, isso já está te garantindo, em absoluto. A profissão de fé não é tudo. A experiência da alma no corpo denso destina-se de maneira fundamental ao aprimoramento do indivíduo. Gente, a experiência da alma no corpo denso destina-se de maneira fundamental ao aprimoramento do indivíduo. É nos atritos da marcha que o ser se desenvolve, se apura e ilumina. Maravilha! Olha isso aqui. É nos atritos da marcha que o ser se desenvolve, se apura e ilumina. Então, a experiência da alma no corpo denso destina-se de maneira fundamental ao aprimoramento do indivíduo. Para isso que nós encarnamos. E ele diz que é nos atritos da marcha, atritos. É nos atritos da marcha, que ainda vamos falar dos conflitos internos também.
É nos atritos da marcha que o ser se desenvolve, se apura e ilumina. Não obstante, a tendência dos crentes em geral é a de fugir aos conflitos da senda, do caminho. Então a pessoa quer se isolar, quer ficar no mosteiro para evoluir. Sinto muito. A gente pode até ir para estudar, para refletir, meditar, mas não é lá que a gente vai evoluir. É no atrito da marcha. É no dia a dia, é na convivência, é na luta do mundo. Pessoas existem que, depois de servirem ao ideal religioso durante 2 anos, pretendem o repouso de 20 séculos. Em todas as casas de fé, os mensageiros do Senhor distribuem favores e bênçãos, compatíveis com as necessidades de cada um. Entretanto, é imprescindível que se prepare o coração nas linhas do mérito, a fim de recolhê-los. Então, não é o tempo, como ele coloca aqui, a criatura serviu durante 2 anos e pretende o repouso de 20 séculos. Olha que interessante. Mérito, gente, então é mérito. Mérito é conquistas. A fim de recolhê-los. Entre emissão e recepção, prevalece o imperativo da sintonia. É o que a titia estava falando ainda há pouco. Então, entre emissão e recepção, o que prevalece aí é o imperativo da sintonia. Com quem esse grupo que está na igreja está em sintonia? Por que ninguém percebeu as 3 entidades? E todos conseguem perceber, porque acaba captando o pensamento, dos espíritos inferiores. Porque estão em sintonia, gente. Continua o nosso Gúbio. Sem esforço preparatório. Sem esforço preparatório, é impossível ambientar o benefício. Sem esforço preparatório. É impossível ambientar o benefício. Tem que ter esforço, gente. Esforço da mente, esforço do trabalho. Não dê guarita a pensamentos perversos, a pensamento ruim. Lembra, se o pensamento é ruim, logo a origem não é boa. Embalde, ou seja, inútil, imporíamos de imediato ao homem selvagem a vida num palácio erguido pela cultura moderna. Ele fez aqui uma comparação. Aos acordes de nossa música, preferiria ele os ruídos da ventania, fazendo uma comparação com que o homem selvagem, a vida num palácio. Imagina um homem selvagem levá-lo para viver num palácio. É isso que ele está falando quando ele vai falar do quê? De sintonia. Ele diz, se fizesse isso aos acordes da música, da nossa música, diz ele, da música do mundo espiritual, preferiria ele os ruídos da ventania. E um cesto de flechas lhe pareceria mais valioso que um dos nossos mais perfeitos parques industriais. Portanto, para que alguém se coloque a caminho das eminências sociais, é indispensável seja educado, de boa vontade, aceitando as sugestões de melhoria e serviço. Gúbio espraiou o olhar pela multidão que presenciava a cerimônia, aparentemente contrita, tá? E acentuou. Contrita aí seria aquele sentimento de arrependimento, né? Aquela carinha de todo mundo bonzinho, né? E acentuou. Vamos ver, ele finaliza dizendo, em verdade, a missa é um ato religioso tão venerável quanto qualquer outro em que os corações procuram identificar-se com a proteção divina. No entanto, raros são aqueles que trazem até aqui o espírito efetivamente inclinado à assimilação do auxílio celestial. E para a formação de semelhante clima interior, cada crente, além do serviço de purificação dos sentimentos,
necessitará também combater a influência dispersiva e perturbadora que procede dos companheiros desencarnados que lhe buscam arrefecer. Meus irmãos, quantas informações! Olha, gente, necessitará também combater a influência dispersiva e perturbadora que procede dos companheiros desencarnados que lhe buscam esfriar o fervor. Continuava Gúbio a prestar-nos valiosos esclarecimentos referentes à solenidade, enquanto a missa se encaminhava para a fase final. Cenas do próximo capítulo, gente. Eu não vou terminar, porque tem muita coisa para comentar ainda. Solicito a você que pegue o livro Pensamento e Vida, ele também está no nosso canal, e busque a mensagem intitulada Associação. E nós vamos trazer um pouco dessa mensagem também no nosso próximo estudo, da próxima semana, do livro Libertação, para que a gente possa compreender a responsabilidade que temos perante o nosso pensamento. E repetindo, tudo começa no pensamento. Então, eu achei que eu ia finalizar, mas não vai dar. Vamos parar aqui, cenas do próximo capítulo, e vamos refletir um tanto mais nessa última fala dele aqui, que diz: em verdade, a missa é um ato religioso tão venerável quanto qualquer outro, em que os corações procuram identificar-se com a proteção divina. No entanto, raros são aqueles que trazem até aqui o Espírito efetivamente. Então, nós vamos parar aqui, tá? A partir daqui, nós vamos estudar a próxima semana. Foi bom, gente? Gostaram? Eu aprendi bastante, mais uma vez, aí falando do pensamento. Então, lembre de dar um estudo, né? Estudar a mensagem Associação do livro Pensamento e Vida, que inclusive está no nosso canal. Dê uma lida, estude, para que a gente possa compreender bastante a nossa responsabilidade perante os pensamentos e, principalmente, a nossa responsabilidade quando se fala em sintonia. E assim, amados amigos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre por excelência. Divino amigo, quantas lições recebemos essa noite. Mais uma vez a advertência para que tenhamos atenção com os nossos pensamentos. Mais uma vez a advertência de que não estamos sozinhos. Mais uma vez a advertência de que devemos buscar o bem para podermos nos sintonizar com o bem. E a tua fala, Senhor: buscai e acharei, batei e a porta vos será aberta. Temos que aprender a buscar o amor, o bem, e bater na tua porta, Senhor, porque o Senhor é a porta que nos leva ao verdadeiro caminho no bem. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, que os bons espíritos possam nos auxiliar na caminhada dessa vida e que nós possamos, Senhor, fazermos verdadeiramente o esforço de que necessitamos para nos tornarmos pessoas melhores. Obrigada a Deus, nosso Pai. Agradecemos a espiritualidade amiga e agradecemos a Ti, amor de nossa vida. Que assim seja.